Tudo bem com você? Sejam muito bem-vindos aqui para nossa live. Hoje eu tenho uma super convidada. Estamos nos sentindo honrados com a presença dessa querida. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada de ter aceitado o nosso convite. A Gisele, que é psicóloga, tanatóloga. E hoje nós vamos conversar sobre um tema um pouco difícil, não é, Gi? Difícil, reflexivo. Então, quando a mulher que me convidou, eu fiquei tão honrada, né? Ela me inspirou muito. E falar de morte não é fácil. Não é, né? não é. Mas a morte é a única coisa que não tem escolha. Se a gente parar para pensar, a gente pode escolher muitas coisas, né? Quase tudo. Mas a morte, ela vem e fala, não tem como escolher. Ela vem, porque ela faz parte da vida, não é verdade? Da condição humana. E se a gente parar para pensar, então nós aqui do Instituto Ampliar escolhemos esse tema pensando também no dia de hoje, né? Deixa eu mostrar para vocês quem é que tá aqui também, né? Estamos eu, Gisele, Sidney, Maicon, estamos todos aqui com vocês. Estamos aqui fazendo essa live muito legal, num tema muito pertinente para a data de hoje, né? Falar sobre morte, mas principalmente o intuito da live é falar sobre vida, né? De como você vivenciar o luto, passar pelo luto, mas sim não viver do luto. Isso mesmo. Tá certo? Com vocês aí. Legal. E quando nós pensamos sobre isso, sempre vem muitas dúvidas, né? Quando que o luto termina? Será que eu deixo todas as coisas? O meu filho morreu fazem 10 anos, eu ainda não tirei as coisas dele do quarto. E tantas outras dúvidas que é comum de quem já passou por um sofrimento, quem já perdeu um ente querido. Então, minha gente, se vocês estão aí assistindo a nossa live, deixem as suas questões, vamos aproveitar. A tanatóloga, a psicóloga Gisele aqui, deixem as suas reflexões e vamos conversando. No consultório aparecem muitos casos assim também, não é, Gi? Parece. Desde o luto propriamente dito, né? Como o luto de um cachorrinho, filho, o aborto, né? Perdeu. E precisa falar, né? Porque a gente só quer falar de vida, nós não fomos educados para falar sobre luto. Porque luto é sinônimo do quê? De tristeza, de dor. Mas é preciso falar, porque o luto, ele é um conjunto de emoção, de tristeza, um pacote, né? É um pacote completo. É um pacote completo. Agora, se eu não coloco em palavras tudo que eu tô sentindo, em algum momento eu vou sentir uma dorzinha de estômago, eu vou sentir alteração do apetite, o corpo fala. Vai falar. O corpo fala. A gente vai acabar somatizando de alguma forma. Exatamente. E falar pra quem? Primeiro, Como assim? eu acredito que primeiro é falar dentro da família, porque se eu não tenho esse espaço de respeito, de acolhimento, de empatia, como eu vou estar processando, ressignificando esse luto, não é verdade? Isso. Porque o luto, ele é como o Sidney falou, se eu não viver isso daí, porque é feito de fases, né? E cada um também elabora de um jeito. Você pode ser mais intensa, porque depende muito da relação, do vínculo com a pessoa, com o nosso ente querido. Isso. Exatamente. Eu lembro que, eu acho interessante dar exemplos. Isso, né? ótimo. A minha avó, que ela sabe que eu tô aqui hoje, ela sempre chorava, intensa, né? E ninguém achava, nossa, olha só, chorando. Aquele meio escândalo, assim, né? E eu também não entendia. Mas você só começa a entender quando você se apropria do conhecimento, não é verdade? Porque se eu não choro e não falo, eu não elaboro, e pode vir consequências com isso, né? Muito sérias, exatamente. Doença, depressão, não é verdade, Monique? E vou ficar naquela fase. Isso. Vou ficar fixada naquele sentimento, naquele momento. Tão importante isso que a gente está colocando, porque por mais difícil que seja, e é isso que eu sempre digo para os meus alunos também, né? Inclusive trabalhando essa disciplina.
por mais difícil que seja, nós precisamos elaborar o luto. E não tem como elaborar sem sentir. Sim. Sentir a saudade. Hoje é um dia de muita saudade. Dia de finados é um dia de saudade. Sim. Os ritos, né? Sim. Por que é importante os ritos, né? Vamos falar disso? Acho que é super legal. Super legal. Olha os ritos funerários, né? Por que é importante isso daí? Porque até então, quando você recebe a notícia da perda de alguém, você tá no imaginário, na verdade, tá na fantasia. Será que é verdade? Porque você nega, né? Que nem a Câmara falou, você nega. Mentira. Isso. Mas só que se você vê aquela pessoa ali no velório, né? No caixão, porque você precisa estar criando aqui, vendo. Isso. É o concreto. E você vai no sepultamento, você acaba visualizando isso. E o cemitério é esse momento do último adeus, gente. É a minha última homenagem. E o finados também é isso, porque se eu não conseguir dar aquele tchau, aquele adeus, por algum motivo eu não estava presente, esse é o momento de ir lá conversar. Você não precisa estar falando alto, mas fala com você mesmo. Isso. Porque isso é muito terapêutico, é muito importante. O fato de você conseguir ver o nome do seu ente querido escrito na lápide, você, independente da sua crença, da sua religião, né, fazer aquilo que você acredita dentro da sua tradição, isso é muito importante. Como os próprios teóricos vão falar pra gente sobre as tarefas do luto, aquilo que a gente precisa fazer, cumprir, né? Cumprir para poder passar de fase. O que acontece? Se eu não vivo o luto, eu falo, não, tá tudo bem. E não choro, e não sinto essa tristeza, essa raiva, essa negação, esse misto de emoções, eu vou permanecer ou arrastar todos esses sentimentos comigo. E não vou conseguir me abrir para o futuro, para as novas pessoas, novas etapas, novas conquistas. Carregando traumas, né? Porque às vezes a pessoa participa do velório, vai no sepultamento, vai se desfazendo dos objetos, porque se desfazer também é importante. Claro que a gente quer ficar com algo que traga a lembrança, mas não vai trazer a pessoa de volta. Agora, eu lembro de um caso que a pessoa deixou o quarto completo do bebê. É difícil. Claro que cada um, o luto ele é individual, cada um tem o seu tempo. Com certeza. Só que o luto muito demorado pode levar à depressão. Né? Exatamente. Então precisa estar atento a isso. E a família, né? Porque se eu vou no velório, vou no sepultamento, mas eu não falo, eu nego, eu ainda estou naquela negação. Né? Então, a importância de ter testemunhas dessa dor. Isso. A importância. Porque nós somos seres falantes, né? Nós evoluímos com a fala. A criança elabora brincando. Nós adultos elaboramos falando, sentindo, chorando, expressando e tendo alguém que veja essa nossa expressão. Então é muito importante você falar e falar para uma pessoa que você confia. Busque ajuda do seu terapeuta, do seu psicólogo, de um amigo, do padre, do pastor, do seu... que ela acredita. Né, na religião que você acredita. É tão importante isso. Sim, e outra coisa, o luto, se você não elabora tudo isso daí, que você tem que estar preparado também, que nem uma criança. Sim, né? sim. Se a criança... Não dá pra forçar a situação, né? Ótimo. Levar essa criança lá. A criança não tem a mínima ideia do que está acontecendo. O que está acontecendo? Então precisa também, desde criança, precisa estar trabalhando esse luto desde pequeno, porque tem animal, né? A gente não sabe, a morte ela não tem um dia para chegar. Né? É importante. Exatamente. Isso. E isso que você acabou de falar é algo que de repente a gente foge, né? Foge. A gente passa a vida fugindo. Mas a morte é uma condição de quem está vivo. A morte é uma condição humana. Quando que a gente pode começar a se preparar para isso? Desde sempre.
Não que a gente espere pela morte e não que a gente deseje a morte, é muito bom viver, mas justamente para dar mais sentido para a vida. Quanto mais vida eu tenho, mais necessidade de viver, de resolver os conflitos, resolver os problemas, vivenciar aquilo que é possível de ser vivenciado. Sim, e transformar, que nem hoje, finados, né? Transformar esse dia, aí vai de cada um. Se não quer ir no cemitério, já foi, já vivenciou isso, mas pode muito bem estar falando daquela pessoa que partiu, né? Da música que ela gostava, do prato. Lembrar das coisas boas. Porque a lembrança é o que? É sinônimo das coisas boas que foram vividas. É assim que nós ficamos imortais, não é? Sim. O que é imortalidade? É a gente ser lembrado. Como que a gente fica imortal? Quando a gente já não está mais neste plano, mas as pessoas estão ainda lembrando de algo que nós fizemos, que aprendemos. Pense você aí, uma coisa boa que você aprendeu com quem não está mais aqui. De repente, isso aqui foi a bisavó, isso aqui foi uma vozinha, sim, uma vizinha, uma pessoa que morreu, mas que ela me ensinou a fazer esse bolo de cenoura. E hoje é o dia para isso. Né? A vida é muito corrida, o ano inteiro a gente às vezes nem tem tempo de estar fazendo essa homenagem. Né? Até essa reflexão, né? E refletir sobre a morte hoje, refletir o que é a morte para mim. Né? O que eu posso estar fazendo para mim, porque se eu estou bem, isso reflete para as outras pessoas, com né? certeza, então, não é mais aquele sinônimo de tristeza, claro, a gente vai chorar, vai sentir a perda, né? Mas entender reverter algo forte. Isso. E como que eu consigo fazer isso? Entendendo as pequenas ou grandes perdas que eu tenho ao longo da vida, né? A maior perda é a morte, mas tem tantas outras perdas, nosso dia a dia, né? De repente você aí que está nos assistindo já não é mais criança, já não é mais adolescente, já não é mais jovenzinho. Transição, né? A transição. É interessante isso, né? Porque são os ritos de passagem, né? Batismo, né? Daí vai pra adolescência, daqui a pouco é formatura também, não é? Casamento. A gente fala sobre tudo isso, essas passagens. Mas a morte a gente não quer fazer, não quer falar sobre isso. Né? Ir ao cemitério é um rito de passagem, velório é um rito de passagem, e que são muito importantes, muito significativos, né? Eu sempre falo assim, não é enaltecer isso daí, mas é saber que isso daí faz parte e precisa ser vivido para recolocar os sentimentos no lugar, porque se eu não encaro essa realidade, exatamente, me arrastando, né? Porque faz parte da vida e é assim para todos. Isso. E não permitido também todos. Tá vivendo, né? Tá vendo que a vida segue. Não é porque essa pessoa partiu que a minha vida terminou, né? Mas o que eu faço? Isso. O que eu faço com essa partida? Não é porque essa pessoa partiu que você não vai mais amar, que você não vai mais falar dela ou que você não vai sentir saudade. Mas você está vivo, você está viva. Então precisamos viver. Temos perguntas, minha gente? Temos aqui participação, sim. Mas antes eu queria perguntar para vocês, para Gisele e para você, Monique, em relação ao luto. Hoje nós vivemos numa sociedade que ela não permite que nós vivenciamos o luto. É uma sociedade que não permite que nós sejamos tristes ou que a gente fique triste por um motivo. Ótimo. A sociedade nos cobra que sejamos eternamente felizes, né? Algo inatingível, né? Principalmente se falando de luto e essas fases que o luto faz com que passamos e que não há um período cronológico para isso. Eu posso estar em qualquer momento numa das fases do luto. Exatamente. E de repente eu tenho uma aceitação agora, mas eu posso a qualquer momento ter uma raiva, um sentimento sobre isso. Eu gostaria que vocês dissessem essa questão da sociedade e contextualizasse isso, da sociedade querer que você não vivencie o luto. Né? E porque é muito difícil também falar sobre morte, né? É um desconforto para a sociedade falar sobre morte. Ótimo. Deixa eu passar para vocês.
É que o que acontece? Morte é sinônimo de tristeza. E hoje te passa uma imagem, tanto nas redes sociais, que você tem que estar bem, tem que estar feliz. E a morte não é assim. Você fica, como nós já falamos, você fica triste frente à perda. E o que acontece? Se você não vivencia, as fases elas não são cronológicas, elas não são lineares. Né? Vai ter um momento de negação, que você vai negar, daqui a pouco vai ter raiva, e daqui a pouco você vai falar, por que comigo? Só comigo. Né? Mas é natural. O luto, se eu não vivo, se eu não falo, se eu não grito, que alguma coisa tá errada. Não tá legal, não é? E o processo do luto, ele é isso mesmo. Né? Se você não viveu essas fases, alguma hora vai ter que viver. Uma hora vem, e ela vem com força. E infelizmente a gente tem que ter um espaço para isso. Né? A importância de saber desse espaço, porque não, eu acho muito interessante essa colocação, né, que o Sidney trouxe, porque nós não somos estimulados a isso. E a pílulazinha, né? Morre alguém, hoje tem o finado Express, né? Eu já ouvi em grandes centros em que a pessoa é velada e vai todo mundo embora, aí vai de cada um, gente, né? Vai de cada um, de cada crença, daquilo que acredita, mas eu tenho que estar vivendo isso. Eu tenho que estar concretizando aqui, ó. Né? Exatamente. E se você, dependendo da situação da pessoa, problema de saúde, que não pode estar sofrendo muita emoção, mas até que ponto também a medicalização... Com certeza. Vai me deixar num estado de letargia, né? E que eu não vou poder vivenciar isso. Exatamente. Não choro sim. Sim. Eu preciso chorar. Tô com raiva agora. Tô com raiva, deixa eu gritar, deixa eu falar, deixa eu xingar. É um momento único. Exatamente. E é muito curioso, porque se a gente liga o botãozinho do para sempre, né, da rotina, do dia a dia, nós acabamos não vivenciando isso, negando. A gente entra nessa negação também. Nós estamos numa sociedade em que nós precisamos ser produtivos. Perfeito. Por isso que o luto, assim como todos os outros sentimentos que não são positivos no primeiro momento, né? A gente sabe que a dor, etc, também é muito positiva e necessária, mas essa questão ela é colocada de uma forma em que a gente não pudesse viver. Por quê? Porque se eu não estou sempre bem, disposta, com o meu nível de energia alto, com o meu nível de vitalidade alto, né? O que pode acontecer? Eu não vou produzir daquela forma, eu vou faltar ao trabalho, eu não vou me dedicar tanto numa atividade como eu faria se eu não estivesse de luto. E isso faz com que a gente vá entrando nessa máquina, nessa engrenagem e acabe se deixando. É claro que nós precisamos trabalhar, todos estamos nessa máquina, mas eu preciso saber que tem momentos em que eu preciso me poupar. Final de semana, né? Quando eu tô no chuveiro eu vou chorar, eu vou dormir, eu não vou assumir tantas responsabilidades se eu estou de luto. A solidão vem, né? Porque como o luto ele é solitário. Cada um vai ter que fazer o seu trabalho. Solitário, cada um não tem como falar assim, a minha dor é igual à sua. Não. Como a gente falou, isso vai depender do vínculo com a pessoa. Agora, no entanto, se essa pessoa está deixando de fazer as coisas que antes ela fazia, liga o botão de alerta. Isso é preocupante. Isso é preocupante, porque se ela tinha uma rotina, é óbvio que no começo ela vai desacelerar. Agora, se isso vai perdurando e a pessoa vai ficando reclusa, algo precisa. não tá, então ela precisa de ajuda, principalmente da família, né? Porque se ela não se sente bem dentro da família, como vai elaborar esse luto? E procurar ajuda não é vergonha, gente. Procurar ajuda de um profissional, como psicólogo, né? Tanatólogo, são pessoas especializadas, estudaram para isso, estão preparadas.
Temos uma pergunta aqui da Elisa Donadel. A Elisa é acadêmica de psicologia da Unopar. Oi, Elisa, um beijo para você, querida. Ela coloca assim: vocês acham que sentimentos de culpa é um dos maiores sentimentos no acontecimento da morte? Sim. A culpa está associada muito com a raiva, né? Ela está muito com a raiva. O que eu poderia ter feito, né? O que eu fiz? E é natural esse processo, né? A impotência, e daí aquela raiva, ai, mas por que essa pessoa morreu? Por que ela me abandonou? E todas essas coisas que não são muito racionais, mas que nós enlutados nos sentimos. É uma fantasia, né? Ela não podia ter ido embora agora, ela não tinha o direito de morrer, de me deixar. E então, ao mesmo tempo que dá raiva, depois eu me sinto culpada. É bem né? Essa ambivalência o tempo todo. Isso vai também, não só, mas até as pessoas acamadas. Suicídio, né? O que eu fiz? O que eu poderia ter feito a mais? Né? Por mais que você tenha feito tudo, ficou ali do lado, mas esse sentimento vem. Porque ele faz parte do sentimento da raiva. Exatamente. E dessa fase. O que é importante a gente pensar que vai fazer parte, vamos sentir. Agora, uma culpa exacerbada a ponto de fazer com que a pessoa não consiga seguir adiante, e isso aí pode virar patológico e a pessoa precisar de uma ajuda especializada. Agora eu tenho uma pergunta enquanto acadêmico. Eu sei que na nossa grade de formação não existe a disciplina de tanatologia. E eu acho que isso seria uma disciplina de fundamental importância, enquanto psicólogo em formação, para que nós tivéssemos conhecimento sobre esse processo de morte. Vocês acham isso importante, que se pensasse numa grade que atendesse essa demanda, até porque precisa se fazer uma especialização depois e buscar depois. Isso é sim muito importante, mas eu acho que durante a graduação, se nós falássemos e trabalhássemos isso, seríamos profissionais que conseguiríamos lidar com essas demandas futuras depois de formados. Sim. Qual é a opinião de vocês em relação a isso? Eu acho perfeito o que você falou. Porque a tanatologia, muitas pessoas confundem que é só morte. Só a morte. Mas se você pega um resultado de exame, um câncer, né, é morte. Você acha que acabou tudo. É uma perda. Separação, né? Separação de relação afetiva também. Então, desmame do filho, entrada na escola. Filho indo para o primeiro dia de aula. Gente, são várias perdas que acontecem no decorrer da nossa vida. Ensino médio para faculdade, ensino fundamental para ensino médio, são perdas. E se você não tem, não sabe como lidar com isso, né? Como é importante, então, a psicologia ter essa disciplina. Super. A gente não tem, né, aqui no Brasil, mas eu já percebo que algumas instituições estão fazendo esse movimento. Por exemplo, na atual instituição onde eu estou, a gente trabalha no curso de psicologia, eu leciono a disciplina de psicologia da saúde. E em fundamentos da psicologia da saúde, a gente tem uma carga horária grande para falar sobre a psicologia da perda. Então, onde a gente consegue ainda trabalhar esses conteúdos. Eu vejo, Sidney, nessa questão que você colocou, que é fundamental para o trabalho do psicólogo, e não só do psicólogo, né, mas de todos os profissionais da saúde, da educação, de maneira geral. Mas eu vejo que as novas grades dos cursos de psicologia já estão mais abertos e tentando contemplar, porque é uma necessidade. É importante. É uma necessidade, porque se a gente pensar no ponto de vista das perdas reais, das perdas simbólicas, é o nosso dia a dia enquanto psicólogo. E assim, se você não dá conta por exemplo, emprego, né? Quantos Como conflitos? você vai conseguir depois arranjar um outro emprego? Você vai levar sequelas. Relacionamento. Exatamente. Né? Eu preciso elaborar esses lutos. Então, tem várias. Então é importante, sim. Eu acho que precisa ser revisto isso, né? A Elisa aqui também coloca para nós, e gostaria que vocês comentassem sobre os sobreviventes do suicídio. Legal. Familiares, pessoas que passam por esse luto em relação ao suicídio. Ótima questão, né?
Excelente, então. Novamente precisa ter até grupos de apoio, né? Sim. Ele ter um espaço para falar, porque vem o sentimento da culpa. Sim. E aí o sentimento da culpa é maior em relação, é a fase da raiva, tá num lugar onde ela possa falar sobre isso, porque é natural doer, no sentido porque vai doer, mas se dói muito não é normal, né? Nosso corpo, se dói, alguma coisa está errada. E o tempo, né? O tempo muito prolongado, e precisa desse espaço de acolhimento, tanto por exemplo, esposa, né? A família em geral precisa os amigos falar sobre isso. Próximas, com certeza, porque quando a gente está falando de suicídio, a gente está falando de um luto complicado, de um luto que vai aí demandar uma atenção especial. E precisa de estratégias, Precisa. Tanto com a família inteira ali, de estratégias, e tem estratégias hoje, né? Só que assim, a gente não pode estar falando aqui porque são inúmeras, mas primeiro a família tem que estar disposto. Exatamente. Porque eu não preciso, não é verdade? E aí, como é doloroso, né? Então, aquelas tarefas que eu preciso cumprir para elaborar o luto. Elaborar a dor da perda. Como que eu elaboro a dor da perda? Falando, cutucando essa ferida que é tão difícil. Eu sempre falo para os meus pacientes, que eu trabalho com a psicanálise, né? Falei, olha, vocês vão abrir. Eu tô aqui do teu lado, mas você vai ter que fuçar, cutucar. Até chegar o momento que você vai olhar essa marca e vai falar, consegui, vencer. Exatamente. Né? Tenho mais uma questão, só deixa eu virar aqui. Isso aí. É uma questão agora em relação a... Vivemos hoje um movimento de crianças que não sabem lidar com as frustrações, que não sabem lidar com as perdas. Se estamos falando de um luto e falamos de perdas, são crianças que não sabem lidar com isso. E se tornam adolescentes, jovens e adultos com sofrimento psíquico. Qual é o manejo de se começar desde lá da infância, né, na primeira infância, e vindo e falando sobre essas perdas, como se uma orientação para fortalecê-los em relação à perda, a saber lidar com a perda? Gostaria que vocês dissessem sobre isso. Ótima questão, porque quando a gente está falando em perdas reais, a gente precisa falar antes das perdas simbólicas, né? Sim. Não, e a frustração, por que essa questão da morte, do luto, da tristeza e todos esses sentimentos ruins? Porque eles estão todos no bojo da frustração, do não pode, não tem. Não vamos falar, né? Eu quero aquela pessoa de volta, não tem, morreu. Eu preciso falar, eu quero ver mais uma vez, eu quero dar um último abraço. E isso não é possível. Então, quando a gente fala de morte, a gente está falando de uma frustração extrema. Mas para eu dar conta dessa frustração que é real e que é tão pungente, tão séria, tão forte, eu vou ter que dar conta de todas as outras menores. Sim, eu acho importante, assim, desde pequeno, criança, porque depende muito da idade, porque a criança vive ainda no mundo do abstrato. Isso. Né? 8 ou 9 anos que ela vai se apoderando do concreto. Mas é no dia a dia, num bichinho que morreu, aquela experiência do feijão, né? Ótimo. Ali, ou um parente que morreu, né? Não é tão próximo, é uma oportunidade de estar falando sobre isso. O dia de hoje é uma oportunidade. Vá no cemitério, ou se você vai, por que não levar, por que não explicar? Fale para sua criança, eu comprei essa flor porque eu vou levar no túmulo lá do tio. Mas por que, mãe, que faz isso? Explique sobre essas túmulo, questões. Né? O que vai comprar, porque assim, nós adultos tem dificuldade. Agora imagina uma criança que nunca viveu isso, não tem a mínima ideia do que é um túmulo, né? O que é um velório. Agora, se você já vai falando para a criança como que é, ela vai começando a construir aquilo. Você vai encontrar lá
no velório, né? Ó, vamos hoje no velório. Ela não vai saber o que é velório. Mas você vai estar explicando, esse caixão é de madeira, a pessoa tá morta, ela, nada de ruim vai acontecer. Ela vai elaborando aqui. Isso, né? Porque ela precisa estar concretizando. Então ela vai chegar lá, ela vai saber que vai ter gente chorando com mais intensidade. O cheiro de vela, o cheiro de flor. E ela vai estar se preparando. Ela vai estar se preparando para isso. Exatamente. Temos mais uma pergunta aqui, a participação é do Marco Luiz Santos. Ele nos coloca: como lidar com o luto da perda de alguém que não morreu fisicamente, mas está ausente em nossas vidas, como alguém que já passou? Ótimo, um beijo para você, Marcos. Marcos e Elisa sempre com a gente aqui, um querido. Gente, ótima questão. Quando a gente fala, tem até uma autora, Marcos, se você quiser anotar aí, é Pauline Boss, o nome dela. Ela vai falar sobre a perda ambígua. E esse tipo de perda é uma das mais difíceis, né? Porque é aquele luto que não tem caixão. É aquela morte que não tem rito, aquele funeral que não tem atestado de óbito. Então, se a gente pensar nas catástrofes, se a gente pensar em Brumadinho, todas as pessoas desaparecidas, né? A gente não teve Não visualizou, né? Não visualizou. E quando a gente pensa nas pessoas que estão vivas, como, por exemplo, Alzheimer, a pessoa está fisicamente aqui conosco, mas ela já não é mais a mesma pessoa. Ou em coma, né? Em coma. Pessoas com câncer, né? Que já tem, não tem mais o que... Isso. É o luto antecipatório, né? É cruel falar, mas é necessário. Né? Preciso ir me preparando. A gente quer negar, mas é importante estar vendo que eu preciso fazer isso para poder seguir. Exatamente. É tão necessário. Sim. Só que, de maneira geral, nós vimos que a negação ela é muito forte, né? Então, por isso que é um luto, é como se aquela ferida fosse mais difícil de fechar, de ser cicatrizada. É sempre uma ferida aberta, porque, né, vai que acontece, a pessoa está em coma, mas quantas histórias, né, de sair do coma. O filho está desaparecido, mas quantas histórias do filho ser encontrado? Então tudo isso no imaginário da pessoa acaba fazendo com que ela continue no processo da negação, e aí lá nas fases do luto, né, negação, raiva, barganha, depressão, aceitação, ela fica aqui no início, então ela não consegue fazer. Porque está negando a realidade. Exatamente. Eu sei que a gente tem mais um monte de coisa, é uma delícia conversar com a Gisele, né? É uma delícia estar aqui com vocês, mas foi só um recadinho rápido, né? Eu quero agradecer de coração para coração. Obrigada, Gi. Obrigada mais uma vez por estar aqui, né? Que veio refletindo. Ai, com certeza! Né? Com certeza, refletindo com a gente sobre esse tema que é tão importante, tão relevante e pode ajudar muita gente. Com certeza. Sidney, meu querido, muito obrigada. Michael. Obrigado a vocês. Eu digo que sempre é muito gratificante o quanto eu e nós, enquanto estagiários, nos apropriamos quando vem uma profissional e compartilha com a Monique, e a gente só tem a ganhar com isso. Não só nós, como também todos os que participaram aqui da live e os que vão poder assistir isso depois lá no canal do YouTube, nas redes sociais da Ampliar. Exatamente. E até uma próxima live. Eu queria compartilhar que o fato de conhecer, né? Conhecer é compartilhar. Exatamente. Então, isso que a gente está fazendo é muito mais do que informar alguém sobre algo. A gente está compartilhando. Do mesmo modo que a gente aprende, a gente também, né? Exatamente. É uma troca mútua. Então, é uma experiência muito bacana. É a psicoeducação, né? Exatamente. Nos momentos que nós vivemos hoje, usar as redes sociais para se falar da psicologia, de uma psicologia comprometida com a ética, com uma ciência, isso é muito gratificante. Isso sim é poder fazer uma psicologia para todos.
Legal. Muito obrigado. Deixa eu Obrigada devolver para a vocês. meus queridos, obrigada. E obrigada a vocês todos aqui que estiveram conosco, vocês que estão assistindo essa live depois, né? Não no tempo real, mas depois. Muito obrigada. Se você ainda não se inscreveu, aproveita, se inscreve lá no nosso canal do YouTube, nos siga nas redes sociais e até uma próxima. Beijão! Tchau, tchau, gente.